Olá novamente, eu sou Davi. Eu sou a Carol. E nós estamos aqui no nosso programa Palavra e Família para continuar tratando de um dos assuntos mais difíceis que nós como família já enfrentamos. Quando nós contamos a última vez sobre o falecimento da nossa neta filha, que é a minha esposa, eu junto, a nossa filha caçula, a tia da pequena Radassa, cuidamos durante 2 anos, só para ela falecer no dia 29 de novembro de 2018. Algo que nos arrebentou, ainda choramos hoje, mas nos levou a fazer várias perguntas e procurar respostas bíblicas. O que acontece com essas crianças? O que acontece para aquela criança que só ficou 3 semanas na barriga, no ventre da mamãe? 3 dias ou 3 horas? Ou a criança abortada propositalmente? Ou a criança que nem Radassa, que faleceu antes de ter uma percepção abstrata de conceitos abstratos como pecado, salvação, justificação e tudo isso. Você certa vez viu uma história que o grande pastor Charles Spurgeon contou sobre isso. Poderia contar para nós? Sim, tive o privilégio de ouvir várias mensagens dele sobre o céu. E ele conta uma ilustração da época dele, quando todo mundo viajava de navio. Então, as pessoas queriam viajar, iriam, né, subiam no navio e todo mundo ficava ali no cais para despedir tudo e ficavam lá abanando e dando tchau até que o navio fosse diminuindo, diminuindo, diminuindo e no horizonte já não via mais. E a conversa era: se foi, já partiu. Mas do outro lado, as pessoas esperando quem fosse chegar e esperando ali, e de repente no horizonte via um navio pequenininho e chegava e ficava aumentando e chegava mais perto, finalmente chegava ali e as pessoas, os passageiros descendo e todo mundo que com tanta alegria e esperança estavam aguardando a chegada e falando: ela chegou. E é assim que nós deveríamos ver a morte de alguém querida. Ela viajou, mas foi por um lugar tão melhor. E a recepção lá no céu, ela chegou. E é assim que eu gosto de imaginar a Radassa. Sim, ela partiu daqui, mas ela chegou lá. Hoje nós queremos responder essa pergunta, mas de forma bíblica. Não é só de emoção, é de necessidade, de carência nossa. Mas o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Nós entendemos que não tem nenhum texto bíblico específico por si só que diz que a criança vai para o céu ou que vai para o inferno. Mas existem argumentos e existem sim textos bíblicos e questões teológicas que apontam firmemente na direção de que crianças como a Radassa e pessoas especiais que não têm conhecimento do pecado, muito menos da salvação, vão sim diretamente para o céu, para estar com Deus. É uma parte mais técnica, diferente do que nós temos feito, mas nós vamos trabalhar vários argumentos em prol desse argumento e defendendo essa perspectiva. Muitas das respostas que nós queremos oferecer, nós temos uma dívida muito grande com nosso colega, amigo e um dos nossos pastores da Primeira Igreja Batista de Atibaia, pastor Abimael Araújo Dias Filho, que tem elaborado um trabalho apologético defendendo essa ideia de que a criança, o bebê, a pessoa especial que morre sem a possibilidade de crer em Jesus, vai para o céu. Então nós temos alguns argumentos, você poderia falar um dos primeiros mais claros da palavra de Deus. Sim, é o valor que Jesus sempre deu às crianças. Você lendo nos evangelhos, as crianças foram extremamente importantes para Jesus. Ele sempre o aceitava de braços abertos. Lemos em Marcos 10, versículos 14 e 15, assim, Jesus falando: deixai vir a mim os pequenininhos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo,
quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Essa ideia de porque dos tais o reino dos céus aponta talvez nessa direção, mas outro texto, Mateus 18, versículos 3 a 5, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Nós sabemos que crianças não são inocentes, crianças também são pecadoras, a partir do momento que conseguem pecar. Mas Jesus dá um espaço todo especial associando crianças e o reino dos céus nesses textos. Mas talvez um dos textos que para mim é mais forte de todos, embora alguns talvez achem que tenha outra coisa acontecendo, é quando o próprio rei Davi perdeu o seu filho. Segundo Samuel capítulo 12, versículos 22 e 23 trata disso. Enquanto o bebê de Davi e Batseba estava doente, muito mal, Davi jejuava, Davi orava, ele não tomou banho, ele aparecia como sendo totalmente nojento, triste, de luto mesmo. Mas quando ele descobre que a criança já era falecida, muda o semblante dele, toma banho, começa a comer de novo e nada explica se essa criança foi direto para o inferno, não tinha possibilidade de ir para o céu, como que Davi agora vai alegrar-se ou pelo menos voltar à vida normal? E Davi diz, não, eu vou para meu filho não voltará mais para mim. Quando Davi diz isso, nós entendemos que tem esperança, uma perspectiva de encontrar o filho de novo. E certamente para Davi não seria no inferno, e sim com Deus. É difícil argumentar de outra forma, a não ser que o filho de Davi foi de fato direto para o céu. Um outro argumento diz respeito à idade ou consciência, ou a idade de responsabilidade, em que a criança já tem o desenvolvimento mental suficiente para entender ideias, conceitos abstratos de graça, perdão, pecado. Tem uma idade em que isso, eles não entendem isso. Isaías 7, 15 e 16, falando de Emanuel, Jesus, fala: ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparado a terra, ante cujos os reis tu tremes de medo. Isso fala da idade quando a criança tem discernimento e habilidade para tomar as decisões de uma forma responsável. Também Deuteronômio 1:39 diz de crianças que não sabem discernir entre o bem e o mal. Então sabemos que tem uma idade em que eles já conseguem discernir e uma idade antes em que não tem essa capacidade. Além disso, nós sabemos pelo livro de Romanos 5, versículo 20, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso nos leva a entender que Deus será vitorioso conquistando mais almas para o céu do que para o inferno. Tudo bem, o caminho é estreito e poucos acham, mas poucos adultos, poucas pessoas que têm raciocínio abstrato tomam essa decisão, mas Deus, na sua infinita graça, nós entendemos chamando tantas e tantas crianças que morreram na infância ou como abortos espontâneos. Mandamos missionários para alcançar os adultos e pessoas que têm idade da responsabilidade, mas haverá representante de todos os povos ao redor do trono da graça. Também o caráter de Deus argumenta em prol da justiça e misericórdia dele para com aqueles que nunca tiveram a capacidade de crer. Como Abraão mesmo disse diante do anjo do Senhor, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, conhecendo o caráter de Deus, como ele é
nós podemos confiar também que ele realmente fará justiça. Ezequiel, no capítulo 18, diz que os filhos não pagarão pelos pecados dos pais. No versículo 20 do capítulo 18 diz assim: a alma que pecar, esse morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, os filhos não são julgados pelos pecados ou pela natureza pecaminosa herdada dos pais. Mas isso chega agora no cerne da questão, baseado em que a criança é salva. Nós sabemos que é única e exclusivamente pela obra final de Cristo na cruz. A morte dele, nossa morte é o pecado, a ressurreição dele sendo a prova de que o pecado foi perdoado. A base do julgamento e da condenação para o inferno seria o pecado pessoal e a rejeição da obra final de Cristo Jesus, a rejeição, para aquele que nunca ouviu disso, da revelação geral na natureza. Mas essas crianças que nunca tiveram essa oportunidade, a justiça de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia, a graça de Deus argumentam em prol da salvação dessas crianças pela obra de Cristo Jesus na cruz. Mas como a criança vai crer? Da mesma forma como qualquer outra pessoa morta em seus delitos e pecados vai ser regenerada pelo Espírito Santo de Deus. Deus pode fazer com que um feto creia em Cristo Jesus. Deus também pode usar a obra final da cruz para cobrir o pecado transmitido de pai para filho, ou seja, a natureza pecaminosa da criança que nunca pecou pessoalmente. Ou seja, o sangue de Jesus paga o preço da natureza pecaminosa para a criança que nunca poderia pecar conscientemente ou abraçar Jesus conscientemente. Uma vez que a pessoa tenha essa capacidade moral, agora tem que tomar uma decisão pessoal, arrependendo-se do seu pecado e abraçando Jesus como seu Salvador. Também sabemos que Deus é capaz de agir na vida do bebê antes mesmo dele nascer, enquanto ele ainda está no útero da mamãe. Ele fez isso com Sansão, fez com Jeremias, fez com Isaías. O que a gente lembra mais, ele fez até com João Batista, quando João Batista estava ainda dentro da barriga da mamãe. Quando a Maria foi visitar a Isabel, ele pula lá dentro como se fosse cutucando a mamãe. Mãe, olha lá, é ele. Então, dentro do útero, Deus já teve uma ação. Então, nós sabemos disso. E até mesmo com Paulo também. Então, é uma possibilidade dele, de Deus atuar sim, na vida de um feto que exatamente. é necessário para a salvação da criança. Temos outros textos. Deus diz em Ezequiel, capítulo 16, 20 e 21, que as crianças entregues em sacrifícios para ídolos já lhe pertenciam. Eram seus filhos já. Jó declara que se ele tivesse morrido no ventre, ele repousaria tranquilo. Se ele fosse para o inferno, isso certamente não seria o caso. Eclesiastes capítulo 4 também diz isso. Essas ideias não são novas conosco. Muitos dos grandes teólogos ao longo dos anos, com nuances diferentes, afirmaram a mesma posição, de que a criança que morre sem chegar na idade da responsabilidade e consciência, vai para o céu. Entre eles, pais da igreja, Irineu, por exemplo, Tomás de Aquino, entre os reformadores, os Zwinglio, Calvino, John Newton, o grande pastor Charles Spurgeon, Warfield, Hodge, Schaeffer, Billy Graham, Al Mohler, John MacArthur Jr., Sproul, John Piper, Carlos Oswaldo aqui no Brasil, Augusto Nicodemos, Franklin Ferreira, tem afirmado essa perspectiva com suas próprias nuances dentro de várias doutrinas, mas entendendo que é possível sim a criança
A criança abortada, neta como nossa Radassa, que vão para o céu, está com Jesus, baseado única e exclusivamente na obra final de Jesus na cruz.